Solta a vinheta! Muito bem, turminha! O mundo da matemática em mercado financeiro. Nesse vídeo, iremos aprender conceitos sobre o mercado de câmbio. E tem mais, de um jeito que você nunca viu. Muito bem! Antes de continuar, inscrevam-se, curtam e compartilhem esse vídeo, pois o objetivo do canal é fazer com que os vídeos cheguem ao máximo de pessoas possíveis, ok? Porque através do conhecimento podemos conquistar tudo. Não é mesmo? Bora lá! Muito bem, na aula passada finalizamos abordando sobre os tipos de câmbio. Vimos o conceito de dólar comercial e dólar turismo. Agora, ainda sobre os tipos de câmbio, veremos o conceito do dólar paralelo. E em seguida, daremos continuidade ao conteúdo. Dólar paralelo. O mercado paralelo de dólar teve origem nos anos 90, como uma forma não oficial, e legal, portanto, de se fazer câmbio. Principalmente no início da década, quando a inflação ainda estava em níveis altíssimos, a moeda americana era usada como forma de proteção contra a corrosão do poder de compra e contra as medidas, muitas vezes imprevisíveis, do governo. Hoje em dia, esse comportamento não é mais comum e está sujeito inclusive a punições severas. A PTAX é a taxa de câmbio oficial no Brasil. Ela é calculada diretamente pelo Bacen, como uma média das taxas praticadas pelas instituições que servem como seus intermediários no mercado aberto, os dealers. Houve uma mudança na metodologia de cálculo da PTAX. Até junho de 2011, era feita uma média ponderada de todos os negócios realizados no mercado interbancário de câmbio, com liquidação em 2 dias úteis. A partir de junho de 2011, o Banco Central passou a solicitar aos dealers 4 boletins diários com as ofertas de compra e venda da moeda americana. De posse desses boletins, o Bacen calcula a média aritmética das taxas de compra e de venda dos boletins do dia que dá origem para a PTAX. O horário exato das consultas é determinado aleatoriamente pelo sistema PTAX dentro dos seguintes intervalos. Primeira consulta, entre 10 horas da manhã e 10 horas e 10 minutos. Segunda consulta, entre 11 horas da manhã e 11 horas e 10 minutos. Terceira consulta, entre 12 horas e 12 horas e 10 minutos. E quarta consulta, entre 13 horas e 13 horas e 10 minutos. Os resultados dos boletins são divulgados logo após seus respectivos períodos, e ao final do último boletim temos a publicação da PTAX, que é a média de todos os boletins. Importante notar que os boletins coletam cotações de compra e venda da moeda, e portanto, ao final dos 4 boletins temos uma PTAX compra e uma PTAX venda divulgadas. A PTAX, definida no último pregão de cada mês, é usada como referência para a maior parte dos contratos cambiais dos que vencem no primeiro dia do mês seguinte, como o dólar futuro da B3, por exemplo. Por isso, os investidores tendem a brigar para conseguir cotações que favoreçam suas posições, aumentando assim a volatilidade e a liquidez do câmbio no fim do mês. Negociação de câmbio no Brasil. A negociação de câmbio no Brasil pode ser feita através de 2 mercados, o de balcão e o de bolsa. No mercado de balcão, a liquidação das operações acontece via Sistema de Transferência de Reservas, STR, e as operações de câmbio podem ser primárias e secundárias. Os negócios são fechados entre 2 contrapartes, mas devem necessariamente ser registrados no sistema do Banco Central. As instituições que fazem esse tipo de operação precisam de autorização do Banco Central para operar. Por suas características, consideramos que, nas negociações via mercado de balcão, há risco de crédito entre as partes na liquidação.
No mercado de bolsa, as negociações são abertas e realizadas regularmente por meio de sistemas centralizados e multilaterais de negociação, possibilitando o encontro e a interação de ofertas de compra e de venda de valores mobiliários e permitindo a execução de negócios, tendo como contraparte a instituição responsável por esse ambiente, respeitadas algumas condições estabelecidas em suas normas. Nesse tipo de operação, a B3 atua como contraparte das duas instituições que estão negociando, eliminando, portanto, o risco de crédito da contraparte. O risco passa a ser a própria B3. Para reduzir ainda mais o risco, a B3 aprova um limite de crédito por instituição e para qualquer volume negociado acima desse limite, ela exige depósitos de garantia. No caso do câmbio, as operações à vista e de liquidação futura são regulamentadas, monitoradas e fiscalizadas estabelecidas via plataforma eletrônica da B3 Puma Trading System, que permite a negociação de dólar pronto para liquidação em até 2 dias de prazo, pelas instituições autorizadas pelo Banco Central a operar nesse mercado e que estejam habilitadas na Câmara de Câmbio B3. Estão autorizados a realizar operações no mercado de câmbio pronto bancos, corretoras de títulos e valores mobiliários, distribuidoras de títulos e valores mobiliários e corretoras de câmbio autorizadas pelo Bacen. A plataforma possui alto grau de conectividade com outros sistemas de negociação eletrônica, facilitando a implementação de estratégias, e permite o registro automático das operações nos sistemas do Banco Central e da Câmara de Câmbio B3. A Câmara de Câmbio B3, criada no âmbito do Sistema Brasileiro de Pagamentos em 2002, atua como contraparte central das operações do mercado de câmbio interbancário cursadas em seus sistemas, comprando dos bancos vendedores e vendendo aos bancos compradores, nos termos da legislação, e eliminando os riscos associados ao processo de liquidação das operações contratadas. Atuando como contraparte central para efeito de liquidação das operações de câmbio pronto contratadas no mercado interbancário de câmbio, a Câmara de Câmbio B3 garante a finalização das operações contratadas, eliminando o risco de principal pela aplicação do conceito de pagamento contra pagamento. Na figura, que representa um tipo de negociação sem a contraparte central, as empresas negociam entre si. A deve 80 para C. C deve 90 para B e B deve 100 para A. Se um desses participantes do mercado quebra, toda a cadeia de pagamentos e recebimentos é prejudicada. Essa outra imagem ilustra o modelo de contraparte central. A recebe da contraparte a diferença entre o que deveria receber de B e o que B pagaria a C. C paga a contraparte a diferença entre o que teria de pagar a B e o que receberia de A, e B paga a contraparte a diferença entre o que teria de pagar a A e o que receberia de C. Se o participante C, por exemplo, se torna inadimplente, as garantias e margens exigidas pela contraparte minimizam o risco de A e de B, que receberão da contraparte aquilo que lhes é devido. Negociações no mercado interbancário. No mercado comercial ou interbancário, as empresas devem obrigatoriamente oferecer garantias a B3 para poderem operar. Antes mesmo desse passo, a Bolsa avalia as condições de liquidez e operacionais das instituições, para então autorizá-las a usar o sistema. A partir desta avaliação, a B3 estabelece um limite de operações para a instituição até determinado valor, baseado no porte dela e no risco de crédito. A partir desse valor, a margem de garantia exigida é de 1 para 1. STR versus B3. Nas negociações via STR, o risco de crédito é o das empresas envolvidas. Já quando a negociação é feita via bolsa, existe o risco de crédito definido, que é o da própria B3, atuando como contraparte central. No ambiente de bolsa, há um fluxo operacional padrão previsto em manual de liquidação da B3. Finalmente, a transparência é maior nas negociações em ambiente de bolsa, já que todas as negociações são registradas no sistema, com identificação de cada um dos envolvidos. Registro na clearing de negócios de balcão.
Operações negociadas entre contrapartes e não na B3 também podem ser registradas na B3 para se utilizar o mecanismo de contraparte central. Vamos ao fluxograma e ver como acontece o registro de operações de câmbio no mercado de balcão. Muito bem. Número 1. Os agentes transmitem ordens de compra e venda diretamente ao sistema de negociação eletrônico. O acesso ao sistema pode ser feito alternativamente através de um intermediador. Número 2. O negócio fechado é registrado na Câmara de Câmbio. Número 3. A Câmara de Câmbio formaliza a operação no Banco Central. Número 4. O Banco Central informa à Câmara o registro da operação. Número 5. A Câmara solicita aos agentes a formalização do contrato de câmbio no Banco Central. Número 6. Os agentes formalizam o contrato de câmbio no Banco Central. Número 7. O Bacen confirma a formalização do contrato de câmbio. Número 8. A Câmara de Câmbio comunica aos agentes a conclusão do processo de formalização do contrato de câmbio no Banco Central. Agora veremos outro fluxograma, onde os negócios acontecem em ambiente de bolsa. Eles se processam da seguinte forma. Número 1. Os agentes transmitem ordens de compra e venda diretamente ao sistema de negociação da B3. O acesso ao sistema pode ser feito alternativamente através de um intermediário. Número 2. O negócio é fechado e registrado na Câmara de Câmbio. Número 3. A Câmara de Câmbio formaliza a operação no Banco Central. Número 4. O Banco Central informa à Câmara de Câmbio o registro da operação. Número 5. A Câmara de Câmbio solicita aos agentes a formalização do contrato de câmbio do Banco Central. Número 6. Os agentes formalizam o contrato de câmbio no Banco Central. Número 7. O Bacen confirma a formalização do contrato de câmbio. Número 8. A Câmara de Câmbio comunica aos agentes a conclusão do processo de formalização do contrato de câmbio no Banco Central. Negociações de câmbio turismo. O câmbio turismo, diferente do que acontece com o comercial, não tem uma cotação oficial como a PETAX. Cada corretora de câmbio trabalha com uma taxa que tem a comercial como referência e a ela acrescenta um spread. Essa diferença de cotação entre o câmbio comercial e o turismo pode ser explicada, dentre outros fatores, pelos custos de infraestrutura, armazenamento e segurança para a venda de papel moeda. Formalização de operações de câmbio. Por ter o câmbio controlado, a compra e venda de moeda estrangeira no Brasil requer registro junto ao Banco Central, mesmo aquelas de menor valor e feitas por pessoas físicas para uso em turismo. O registro e a formalização das operações é feito pelos agentes autorizados pela autoridade monetária, por meio de um sistema chamado SIS-Bacen. Uma operação de câmbio só está contratada e poderá ser liquidada se estiver sido devidamente registrada e confirmada nesse sistema. As liquidações das operações contratadas são realizadas mediante os pagamentos de moeda nacional, geralmente por transferências entre as contas de reservas bancárias mantidas do Banco Central do Brasil e as entregas de moeda estrangeira, realizadas por transferências entre contas mantidas em bancos correspondentes no exterior. O registro das operações junto ao Banco Central requer os dados da operação, como qual a moeda negociada, o valor da operação em moeda estrangeira, a taxa de câmbio da operação e a identificação da pessoa envolvida. Já a formalização envolve a entrega de documentos que comprovem necessidade, capacidade financeira e razão para o fechamento de câmbio. Exemplo 1. Uma remessa para o exterior, feita por pessoa física, de $15 mil para investimentos pessoais deve conter documento que comprove origem e capacidade financeira de fazer tal câmbio. Exemplo 2. A venda de dólares por parte de uma empresa exportadora deve conter informações sobre o contrato de venda dos seus produtos à empresa no exterior. Na formalização das operações, até 2011, haviam 10 tipos de operações para a conclusão do registro dos contratos. Para simplificar esse processo, a partir de 2011, os tipos foram reduzidos a apenas 2: compra, ou seja, tipo 1, e venda, ou seja, tipo 2, com subtipos que dão detalhes sobre a operação que foi feita.
Muito bem, por hoje é só. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! E aí, amiguinho ou amiguinha, gostou do conteúdo? Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. E lembrem-se sempre, conhecimento é vida. Até breve!